Epílogo. Demiurgo andava alegremente pelo nono andar da grande tumba de Nazarick. A sensação de voltar depois de muito tempo fora parecia quase uma ilusão de algum tipo. Afinal de contas, ele voltava a este lugar de vez em quando, e o maior período de tempo que ele estivera longe foi uma quinzena no máximo. Assim, a razão para sua percepção equivocada foi claramente devido à alegria que ele sentia ao caminhar por este lugar. Seu humor se elevava quanto mais perto ele chegava de seu objetivo. Demiurgo não prestou atenção aos guardas que Cocytus havia colocado em ambos os lados das portas enquanto ajustava sua gravata e inspecionava sua aparência. Naturalmente, ele sempre dava atenção à sua aparência em todos os momentos, não queria que seu mestre o visse senão em um estado imaculado. Depois de uma inspeção meticulosa de sua aparência pessoal, Demiurgo bateu na porta. Uma das empregadas abriu, colocando a cabeça para fora e verificando quem estava chamando. Demiurgo queria tentar espiar um vislumbre de seu mestre através da brecha, mas ele não podia fazer nada tão vexatório. Posso saber se o Ain-sama está? Sinto muitíssimo, Demiurgo-sama. Mas Ain-sama não está. Seu humor foi ladeira abaixo, mas ele não deixou transparecer em seu rosto. Entendi. Então, para onde o Ain-sama foi? Sinto muito, eu não sei. No entanto, Albedo-sama pode saber algo a respeito. Ela estava certa. Compreendo. Então, onde está Albedo agora? Ela está aqui. Demiurgo sabia que Albedo tratava a sala de seu mestre como sala pessoal de trabalho. Por que você não usa a sala que lhe foi designada? Ele sempre pensava sobre isso, mas depois de considerar a personalidade de sua colega, ele acabou ficando quieto. O que importava era a aprovação de seu mestre. Com isso, não havia mais nada para ponderar. Ela está trabalhando. Poderia perguntar se essa é uma hora conveniente para a visita? Como desejar. A porta diante dele se fechou. Um momento depois, se abriu novamente. Por favor, entre, Demiurgo-sama. Demiurgo agradeceu à empregada e depois entrou. Diante de seus olhos estava a guardiã, sentada em uma cadeira em frente à mesa de seu mestre. A linha de visão dela antes abaixada se moveu até Demiurgo. Há quanto tempo, Albedo? Ah, Demiurgo. Fez um trabalho exemplar no exterior. Em que posso ajudá-lo hoje? Ah, diz respeito ao assunto no Reino Sacro. Eu estava planejando obter permissão para os estágios finais do plano. Vou precisar de um doppelganger. Onde está o Ain-sama? Ele está um pouco longe. Duvido que seja capaz de retornar rapidamente. Em outras palavras, ele não está em Irrantel. Caso contrário, ela não descreveria de maneira tão incomum. Isso é um pouco inconveniente. Então, vou fazer outros preparativos no sétimo andar até o retorno do Ain-sama. Se for urgente, não seria melhor se comunicar usando mensagem? Demiurgo franziu a testa e observou a expressão de Albedo. Ela tinha seu sorriso habitual, mas Demiurgo, perceptivo como sempre, detectou alguma outra emoção dentro dela. Se estivesse apenas brincando com ele, tudo bem. Demiurgo tentou analisá-la rapidamente, mas não pôde detectar qualquer mensagem oculta em sua fala. Era um pouco frustrante, mas novamente, isso nem sequer era uma disputa. Entre todas as pessoas de Nazarick, as únicas duas pessoas que ele não sabia ler eram seu mestre e Albedo. Ele deixava isso de lado como raras exceções para não abalar sua paz interior. Demiurgo encolheu os ombros. Não é tão urgente. Se o Ain-sama voltar amanhã, eu mesmo o informarei. Ain-sama não mencionou quanto tempo ficará fora. Pode demorar muito tempo. Já que é assim, eu mesmo irei informá-lo, Albedo. Não é uma questão que requer o uso de mensagem. Ara, por que isso? Se é realmente importante, não seria mais leal informá-lo quanto antes? O contexto do sorriso de Albedo havia mudado. Mais cedo, era seu sorriso falso habitual, mas agora era um sorriso perverso e ameaçador. Ela está tramando alguma coisa. Parece que ela queria dizer algo nas entrelinhas, não importando as circunstâncias. Que cansativo, pensou Demiurgo ao afirmar suas razões. Eu desejo mostrar minhas realizações para o Ain-sama, por isso não desejo usar tais métodos para contatá-lo. Embora eu possa receber seus elogios através de uma message, no fim, eu ainda preferiria ouvir sua voz pessoalmente. Isso é tudo. Esse não é o sonho compartilhado de todos em Nazarick. Com certeza, Demiurgo. Qualquer um se sentiria assim. Então, para onde o Ain-sama foi? Ele foi visitar o reino dos anões, sobre o qual poucos fizeram contato diplomático até agora. Assim, não sabemos quanto tempo vai demorar. Quem o acompanha? Chautiar e Aura. Isso bastaria em termos de combate. No entanto, outros aspectos eram mais preocupantes. A Aura deve dar conta de qualquer coisa que surgir. Tudo o que ela precisa fazer é apenas não ser um inconveniente para o Ain-sama. Mas, o rosto da outra pessoa apareceu na mente de Demiurgo. Ainda assim,
levar a Chautiar junto, ele pretende destruir o reino dos anões. Mare teria sido uma escolha muito melhor para negociações verbais. Então a escolha atual foi feita por outros motivos. O que os outros guardiões estão fazendo? Cocytus está administrando o lago. Mare está construindo uma dungeon fora de Irrantel. Sebas está desempenhando suas funções em Irrantel. Embora eu não saiba o que o Ain-sama pretende, o fato de não ter levado um exército sugere uma visita pacífica. Não há informação suficiente tal conclusão. Por que o Ain-sama desejou ir para o reino dos anões? Demiurgo. Não podemos prever os pensamentos do Ain-sama. Foi como Albedo disse. Seu mestre, Ain-Zoal-gon, o governante supremo de Nazarick, aquele que era o soberano dos estratagemas, aquele que incutia várias jogadas dentro de um único movimento de uma peça de xadrez. Demiurgo, que tinha sido criado com talentos notáveis, não poderia sequer esperar tocar nas solas de seu brilhantismo, mesmo com suas mãos estendidas. A tentativa de ler as motivações de seu mestre era um erro tolo. Dito isso, sentir os desejos de seu mestre e se preparar para isso era a marca da verdadeira lealdade. Se eu não der tudo de mim em minhas tarefas. Enquanto Demiurgo reconstruía sua convicção mais uma vez, Albedo pegou um pedaço de pergaminho da mesa. Isso veio do Império ontem. Eu abri depois de receber a permissão do Ain-sama via mensagem. Contém uma oferta de vassalagem do Império. Os detalhes exatos da vassalização serão finalizados mais tarde. Demiurgo ficou chocado. Isso foi muito mais cedo do que ele havia antecipado. Como assim? De acordo com minhas previsões, o Império só deveria ter se oferecido como vassalo depois que o reino fosse destruído. Esse é o resultado da visita de Ain-sama ao Império. Mas, como esperado de Ain-sama, diga Demiurgo, você realmente achava que o Império só se tornaria um vassalo depois do reino? Claro, foi assim que eu havia planejado, independentemente de quais métodos pensou. O que está tentando dizer? Ain-sama frequentemente menciona seu nome. Surgiu no contexto de, ouviu isso do Demiurgo. Tem certeza que dará certo? Em outras palavras, havia algo em você sobre o seu plano que ele não podia aceitar. O que, Albedo, por que não me contou mais cedo? Se for o caso. Demiurgo não podia falar. Deixe-me perguntar de novo. Não havia como tornar o Império um vassalo antes do reino. Havia. Mas teria exigido que o próprio Ain-sama agisse. Seria um curso de ação vergonhoso para um subordinado aconselhar. Além disso, senti que exigiria a execução de vários métodos, exigindo pelo menos um mês, para causar uma sublevação violenta em uma grande cidade. Ao concluir isso, acreditei que teria sido melhor começar subjugando o reino e então ir aplicando pressão em outras áreas. Quanto tempo ele levou? Eu estava no reino, então não tenho certeza, mas acho que foram 3 dias no máximo. Os olhos de Demiurgo se arregalaram. Isso foi muito rápido. Como ele demonstrara sua subjugação? Como ele quebrou a força de vontade do imperador, que procurava aliar-se a outras nações? Embora Demiurgo tivesse preparado um plano perfeito que tornaria o imperador incapaz de agir, seu mestre parecia ter criado um esquema que superava até mesmo isso. 3 dias? Como ele fez isso? Aliás, ouvi dizer que tecnicamente não houve vítimas. Sua boca aberta parecia ter sido costurada. Tudo o que ele sentia era um fluxo incontrolável de admiração e respeito por seu supremo governante. Ele era como a própria morte, silenciosamente de pé atrás do imperador e, em seguida, esmagando seu coração. O tremor que ele sentia agora se espalhava do topo de sua cabeça para todo o seu corpo. Deleite selvagem de admiração, medo e respeito se misturavam dentro dele, e essa complexa mistura de emoções fez Demiurgo tremer na base. Como esperado de Ain-sama, alguém como eu não podia esperar sequer se aproximar dele. Ele é verdadeiramente um mestre inigualável e perfeito. Ninguém mais poderia ter liderado os seres supremos. Não posso deixar de invejar o Pandoras Hector, mesmo que seja um pouco. Albedo fez cucu, seu sorriso estava cheio de superioridade. Deve ter sido o sentimento de superioridade que uma mulher sentia quando recebia a ordem de um homem tão maravilhoso, de seu amado. Além disso, Ain-sama nos ordenou a decidir como lidar com a vassalagem do Império. Nos ordenou? Por quê? Não é óbvio. Muitos dos desenvolvimentos neste campo foram devidos ao uso do seu plano, Demiurgo. Mesmo assim, Ain-sama não disse nada a você e impulsionou a vassalização do Império com um plano próprio. Ele estava preocupado. Demiurgo não conseguia entender. Talvez seu mestre estivesse descontente com a própria incompetência de seu vassalo. Se fosse o caso, ele poderia entender. Mas não era o caso. Por quê? Eu não entendo. Albedo suspirou de cansaço. É porque ele confia em você. Bem, como direi? Você deve ser capaz de descobrir o real motivo usando sua mente, creio eu.
Não seguir seu plano equivale a duvidar de suas habilidades. A Insama aguardava sua comunicação porque não queria fazer isso. Mas o Ainsama sentiu que você estava muito preocupado com ele. Assim, agiu independente para mandar uma indireta de: não se preocupe tanto. Eu acredito ser isso. Era uma resposta que ele poderia aceitar. Não, seria melhor dizer que não poderia haver outra resposta a não ser essa. Mas isso é. Demiurgo baixou o rosto de vergonha. Ao mesmo tempo, ele ficou cheio de alegria depois que percebeu como seu mestre tinha pensado nele. Demiurgo, temos que trabalhar para retribuir a gentileza do Ainsama. Mas é claro, Albedo. Demiurgo estava animado. Para cumprir as expectativas do Ainsama, vamos concluir um plano de vassalagem antes que ele retorne. Sim, a Insama viajou pessoalmente, então deve haver muitos esquemas prontos. Ele certamente estará ocupado quando voltar do reino dos anões. Demiurgo sorriu. É exatamente como diz, Albedo.